Meus pais faleceram em um acidente de carro, e minha irmãzinha sobreviveu, então a acolhi, mas minha esposa a chamou de nojenta e exigiu que eu a colocasse em um lar adotivo. Olá! Nunca imaginei que estaria escrevendo algo assim. Ontem, no meio da tarde, recebi uma ligação da polícia. Eles me disseram que meus pais tinham sofrido um acidente de carro, não sobreviveram, os dois se foram assim, de repente. Minha irmãzinha, ela tem apenas 10 anos, também estava no carro. Ela sobreviveu sem ferimentos físicos graves, mas estava traumatizada e sozinha na delegacia, esperando que alguém fosse buscá-la. Eu nem me lembro do caminho até lá, só sei que larguei tudo no trabalho e corri para a delegacia. Quando cheguei, encontrei minha irmã encolhida numa cadeira de plástico no canto do saguão, com os olhos vermelhos inchados. Ela parecia tão pequena e assustada. Assim que me viu, correu até mim e me abraçou com força, chorando no meu peito. Ela tremia da cabeça aos pés. Os policiais foram muito gentis, um deles estava sentado com ela, tentando acalmá-la. Assinei alguns papéis de custódia emergencial que me deram, basicamente confirmando que eu assumiria a responsabilidade por ela. Os policiais mencionaram que um assistente social do Serviço de Proteção à Criança entraria em contato depois, mas naquele momento, meu único foco era levar minha irmã para um lugar seguro e acolhedor. Levei-a imediatamente para casa comigo. Nunca houve dúvida na minha mente, ela é minha irmã e agora não tem mais ninguém. Minha esposa estava em casa quando chegamos. Eu tinha ligado para ela no caminho, tentando explicar, o melhor que pude, em uma ligação de 2 minutos, o que havia acontecido. Talvez ela não tenha assimilado. Entramos pela porta e minha irmã ainda estava agarrada ao meu braço, em silêncio, exceto por alguns soluços. Ela estava completamente em estado de choque. Minha esposa saiu da cozinha, olhou para nós e vi seu rosto se contorcer em nojo. Ela murmurou algo que não entendi, enquanto eu guiava minha irmã delicadamente até o sofá. Minha esposa disse em voz alta, "Deus, que nojo!" Imediatamente retruquei, "O quê? O que é nojento?" Ela apontou para minha irmã, que estava chorando tanto que o nariz escorria e havia um pouco de muco em seu rosto. "Não consigo, isso é simplesmente nojento", disse minha esposa, fazendo uma careta. Minha irmã ouviu aquilo, escondeu o rosto no meu peito e começou a soluçar baixinho de novo, claramente envergonhada. Peguei uma caixa de lenços e limpei o rosto dela, sussurrando que estava tudo bem. Em vez de se aproximar para confortar uma criança de 10 anos aterrorizada que acabará de perder os pais, minha esposa apenas fez uma careta e disse, "Preciso de 1 minuto", subindo as escadas para o nosso quarto. Ela não disse uma única palavra para minha irmã, não ofereceu um abraço, nem sequer um polar. Fiquei atônito e, sinceramente, furioso com a reação dela. Sim, a situação era repentina e trágica, e nada disso fazia parte dos nossos planos de vida, mas minha esposa e eu estamos juntos há 8 anos, casados há 5. Ela conhece minha família, passou feriados conosco. Nunca, em 1 milhão de anos, teria esperado uma resposta tão fria dela com minha irmã nesse momento. Tentei reprimir minha raiva e me concentrei em cuidar da minha irmã. Dei um banho nela, encontrei uma das minhas camisetas antigas para ela usar como pijama, já que ainda não tínhamos roupas para ela, e deixei que escolhesse um lugar no sofá para se deitar. Ela não queria ficar sozinha, então fiquei com ela e, no fim, apenas a abracei enquanto ela chorava até adormecer. Quando finalmente pegou no sono, carreguei-a até o quarto de hóspedes e a cobri. Durante todo esse tempo, minha esposa permaneceu trancada no nosso quarto, sem sair nenhuma vez para ver como estávamos. Quando minha irmã já dormia, finalmente fui falar com minha esposa. Encontrei-a deitada na cama, rolando o feed do celular. Fechei a porta em silêncio e disse, "Precisamos conversar." Falei baixo, tentando não acordar minha irmã no quarto ao lado. Perguntei, "Que diabos foi aquilo?" "Ela é uma garotinha que acabou de perder a mãe e o pai. Você não poderia ter mostrado um mínimo de compaixão?" Minha esposa se sentou na cama e imediatamente adotou uma postura defensiva. Nós concordamos que nossa vida nunca envolveria crianças. Tomamos essa decisão juntos. Lembra? Sem filhos. Nem seus, nem meus, nem de ninguém, disse ela. Eu respondi, "Esta é a minha irmã, não posso simplesmente abandoná-la." Ela retrucou, "Tínhamos um acordo. Ser sem filhos era uma promessa fundamental que fizemos um ao outro. Sinto muito pela morte dos seus pais, de verdade. Mas isso não significa que você pode simplesmente virar nossa vida de cabeça para baixo e trazer uma criança para esta casa. Existem outras opções." Eu sabia o que ela queria dizer com outras opções, mas perguntei mesmo assim, "Que outras opções?"
E ela respondeu: o sistema de adoção existe por um motivo. Pessoas preparadas para lidar com esse tipo de situação. Você não é o único parente dela, não tem algum tio ou algo assim? Fiquei chocado. Disse a ela não quer morar com um tio que mal conhece. Ela quer estar comigo. E eu não vou abandonar minha irmã. Não acredito que você está sugerindo um lar adotivo agora. Ela soltou um suspiro de frustração e disse: é claro que estou sugerindo isso. Você realmente achou que eu estaria de acordo com isso? Você me prometeu, sem filhos. 0. Esse era o acordo quando nos casamos. Você não pode simplesmente quebrar isso só porque se sente culpado. Ela vai ficar bem num lar adotivo por enquanto. E talvez alguma família legal a adote. Eu perguntei: como você conseguiria dormir à noite, sabendo que deixamos minha irmã com estranhos enquanto ela está de luto pelos pais? O rosto da minha esposa estava gelado. Eu não vou me queimar para manter outra pessoa aquecida, respondeu ela. Sinto muito que sua irmã esteja nessa situação, mas ela não é minha responsabilidade. E também não deveria ser sua. Sinceramente, temos nossa própria vida para viver. Estávamos felizes antes disso e eu quero essa vida de volta. Nesse momento, percebi que talvez nós não estivéssemos apenas em páginas diferentes, mas em livros completamente diferentes. Eu disse a ela: minha irmã não tem mais ninguém. Eu sou a família dela. Não vou fazer isso com ela. Minha esposa apenas balançou a cabeça e disse: não vou me sacrificar por um filho de outra pessoa. Se você quer arruinar sua vida, vá em frente, mas não pode esperar que eu fique por perto para isso. Eu não respondi. Apenas saí do quarto porque senti uma raiva ardente crescendo dentro de mim e não queria explodir e dizer algo que não pudesse retirar. Passei o resto da noite no sofá, do lado de fora do quarto de hóspedes. Eventualmente adormeci. Não faço ideia do que isso vai significar para o meu casamento. Menos de 24 horas atrás, eu achava que tinha uma visão clara da minha vida, um casamento amoroso, uma rotina estável. Agora tudo parece despedaçado. Minha esposa está furiosa comigo por ter trazido minha irmã para casa, e eu estou furioso com ela pela forma como está reagindo. Estou postando isso aqui porque, sinceramente, não sei o que fazer. Como eu começo a fazer minha esposa entender isso? Meu casamento basicamente acabou se eu insistir em ficar com minha irmã? Sinto que meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo em um dia. Quero fazer o que é certo por minha irmã, acima de tudo, mas tenho medo das consequências. Qualquer conselho ou perspectiva seria muito bem-vindo. Atualização 1. Já se passaram alguns dias desde minha última postagem, e as coisas têm estado tensas. O funeral dos meus pais foi no início desta semana, o que obviamente foi um inferno emocional para todos, especialmente para minha irmãzinha. Ajudei ela a vestir um vestido preto e prendi seu cabelo o melhor que pude. Ela ficou em silêncio o dia inteiro, segurando minha mão com força durante todo o serviço. Minha esposa também compareceu ao funeral, mas manteve distância de nós. Ela deu os pêsames a alguns dos meus parentes e passou a maior parte do tempo entediada, rolando o celular quando achava que ninguém estava olhando. Tentei não prestar atenção nela e, em vez disso, me concentrei em apoiar minha irmã, que desabou em lágrimas várias vezes durante a cerimônia. Cada vez que isso acontecia, eu a levava para o lado, a abraçava enquanto ela chorava e sussurrava que estava ali e que ela não estava sozinha. Minha esposa não veio nos consolar nenhuma vez sequer. Depois do funeral, enquanto todos estávamos saindo do cemitério, minha esposa se aproximou de mim por um instante. Achei que talvez fosse perguntar como minha irmã estava aguentando ou mostrar alguma compaixão. Em vez disso, ela me entregou uma pequena pilha de papéis. Era uma lista de agências de acolhimento locais e algumas impressões de e-mails. Minha esposa tinha realmente entrado em contato com essas agências para encontrar um lar para minha irmã. Ela disse em voz baixa: fiz algumas pesquisas. Essas são boas opções. Disseram que poderiam encontrar uma casa para ela até a próxima semana. Eu estava ali, ao lado do túmulo dos meus pais, segurando a mão da minha irmã enlutada, enquanto minha esposa, essencialmente, me dizia para entregar minha irmã, como se fosse um animal indesejado. Eu não quis causar uma cena no cemitério, então apenas guardei os papéis no bolso e disse secamente que essa conversa teria que esperar. Ela revirou os olhos e murmurou: tudo bem, mas vamos falar sobre isso hoje à noite. Mal trocamos palavras durante o caminho de volta para casa. Minha irmã estava no banco de trás, exausta e apática. Acho que ela nem percebeu a tensão, estava tão desligada naquela noite.
Depois de acomodar minha irmã no quarto com um filme e fones de ouvido para que não ouvisse nossa conversa, finalmente sentei com minha esposa para a conversa que já estava para acontecer. Foi tão horrível quanto eu esperava. Minha esposa repetiu que essa situação de convivência não estava funcionando para ela, de forma alguma. Ela disse algo como: "Eu não aceitei isso. Você precisa resolver isso, ou eu vou resolver." Basicamente, ela me deu um ultimato. Eu tinha 48 horas para encontrar uma saída. Em outras palavras, ou eu providenciava para entregar minha irmã a outra pessoa, ou ela sairia do nosso casamento. Tentei manter a calma e disse que não havia nada a ser resolvido. Minha irmã precisa de mim. Ponto final. Disse: "Se você está me pedindo para escolher entre você e minha irmã, não vai gostar da resposta." Ela ficou furiosa e começou a reclamar que eu estava sendo injusto com ela, que eu estava quebrando a promessa que fizemos um ao outro de uma vida sem filhos. Disse que eu estava mudando as regras e arruinando o futuro de ambos porque tenho um complexo de Salvador. Sim, ela realmente disse que eu tenho um complexo de Salvador e que estou usando a morte dos meus pais como desculpa para enfiar uma criança em nossa casa, como se eu, de algum modo, tivesse desejado que tudo isso acontecesse. Em um momento, ela chegou a dizer: "É exatamente para isso que o sistema de adoção existe, para situações como essa. Ela ficará bem com profissionais. Nós podemos seguir em frente. Por que você não consegue enxergar que estou estabelecendo um limite razoável?" Um limite razoável? Expulsar minha irmã de nossa casa e de nossas vidas para sempre? Como isso pode ser um limite razoável? Disse a ela que não enviaria minha irmã embora, de jeito nenhum, e que eu nem conseguiria me olhar no espelho se fizesse algo assim. Também deixei claro que pretendia entrar com o pedido de guarda permanente da minha irmã. Isso a deixou ainda mais furiosa. Ela disse que, se eu seguisse com isso, estaria tomando uma decisão permanente sem seu consentimento e encerrando nosso casamento. Respondi em voz baixa: "Se é assim que você se sente, então acho que é para onde estamos indo." Ela rebateu: "Não tente me pintar como a vilã aqui. Tenho todo o direito de manter meus limites. Você é quem está virando nossa vida de cabeça para baixo. Se você ficar com ela, está escolhendo acabar com este casamento. Essa é a sua escolha, não a minha." Ela realmente tentou se fazer de vítima, dizendo que eu a estava forçando ao não ceder. Eu estava exausto e simplesmente cansado. Disse: "Não vou mandá-la embora. Tomei minha decisão. Você é quem precisa decidir o que vai fazer." Isso encerrou a conversa. Minha esposa soltou um som de frustração, algo como: "Inacreditável, tudo bem, faça do seu jeito", e então subiu as escadas e bateu à porta do quarto. Desde então, estamos vivendo sob o mesmo teto, mas quase não falamos. Ela está dormindo no quarto principal, e eu fico com minha irmã no quarto de hóspedes ou no sofá. Nesse meio tempo, entrei em contato discretamente com um advogado para iniciar o processo de guarda permanente da minha irmã. Ainda não contei à minha esposa, mas informei a assistente social responsável pelo caso da minha irmã que estou buscando a custódia total e que minha casa é, legalmente, a casa dela agora. A papelada está em andamento. Emocionalmente, minha esposa está completamente ausente. Raramente está na mesma sala que minha irmã e, quando está, age como se ela não existisse. Por exemplo, hoje de manhã, eu estava preparando o café da manhã para nós três. Minha irmã estava mexendo no cereal, sem muito apetite ultimamente, o que é compreensível. Minha esposa entrou na cozinha, fez um smoothie para si mesma e saiu sem sequer nos cumprimentar. Nem um bom dia, nem um olhar na direção da minha irmã. Minha irmã percebeu com certeza. Apenas olhou para o cereal com tristeza. Apertei o ombro dela e mudei de assunto, perguntando se queria ir ao parque mais tarde. Por dentro, eu estava fervendo por ver como minha esposa pode ser tão cruel, mas não quis demonstrar que estava irritado. Não sei o que vai acontecer nos próximos dias. A tensão na casa está insuportável. O prazo do ultimato da minha esposa basicamente chegou, e suspeito que ela vai cumprir a ameaça. Para ser honesto, parte de mim já aceitou que esse casamento provavelmente acabou. Dói. Não era assim que eu imaginava minha vida. Mas quando olho para minha irmã, sei que não posso fazer nada além de colocá-la em primeiro lugar. Recebi muitas mensagens de apoio e conselhos após minha primeira postagem, e quero agradecer. Algumas pessoas acharam que minha esposa talvez mudasse de ideia com o tempo, mas isso parece cada vez menos provável agora. Ela está irredutível. Atualizarei novamente quando souber de algo mais ou se acontecer algo importante.
Por enquanto, estou levando as coisas um dia de cada vez, cuidando da minha irmã e me preparando para o que vier a seguir. Atualização 2. Eu gostaria de ter notícias melhores, mas a situação chegou a um ponto de ruptura da pior maneira possível. Cerca de uma semana depois do ultimato da minha esposa, não tive escolha a não ser voltar ao trabalho. Tirei alguns dias de folga para cuidar do funeral e dos primeiros ajustes para minha irmã, mas já estava extrapolando o limite da minha licença. Minha irmã ainda não tinha voltado à escola. Eu planejava matriculá-la na escola do nosso distrito, mas ainda aguardava alguns documentos, o que significava que ela ficaria em casa durante o dia. Minha esposa também estava de folga naquele dia. Eu estava ansioso por deixá-las juntas, mas ingenuamente esperei que, no pior dos casos, elas simplesmente se ignorassem até eu voltar. Mandei mensagem algumas vezes durante o dia, perguntando à minha esposa se estava tudo bem em casa. Ela respondeu apenas uma vez, com curto tudo certo. Também enviei mensagem para minha irmã. Tinha comprado um celular simples para ela recentemente, só para que pudesse me contactar se precisasse. Ela não respondeu, mas isso não era tão incomum, às vezes ela adormece ou esquece de verificar o telefone. Mesmo assim, eu estava com um pressentimento ruim que não conseguia afastar. Quando finalmente cheguei em casa naquela noite, a casa estava estranhamente silenciosa. Chamei o nome da minha irmã, vou chamá-la de Emily aqui, Emily, cheguei. Nenhuma resposta. Verifiquei o quarto dela, a sala, o quintal. Nenhum sinal. Entrei em pânico. Minha esposa estava sentada no sofá rolando TikTok, com um ar quase entediado. Perguntei, onde está a Emily? Ela mal levantou os olhos e apenas deu de ombros, não sei. Obviamente, não está aqui. Senti um arrepio gelado passar por mim. Como assim você não sabe? Ela estava aqui quando saí esta manhã, não estava. Minha esposa revirou os olhos e disse, eu não sou babá dela. Ela estava por aqui mais cedo e agora não está mais. É tudo que sei. Entrei em modo total de pânico. Aumentei a voz. Por que diabos você não me ligou quando percebeu que ela tinha sumido? Isso finalmente fez com que ela largasse o celular. Ela me olhou direto nos olhos, com uma expressão irritada, e disse, olha, ela só trouxe problemas. Honestamente, é melhor assim. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Melhor assim? Você está fora de si? Como uma criança de 10 anos desaparecida pode ser melhor em qualquer cenário? Ela respondeu com um sorrisinho azedo, estou dizendo que sua irmãzinha, esse fardo, resolveu o problema por nós. Se ela fugiu, bom, é uma coisa a menos nos prendendo. Talvez ela tenha ido para alguém que realmente a queira. Provavelmente é melhor assim. Agora podemos finalmente ter nossa vida de volta. Eu disse à minha esposa que ela era doente da cabeça se achava que uma criança fugindo era algum tipo de solução. Ela teve a audácia de acenar com a mão e dizer que eu estava exagerando, que crianças fogem o tempo todo quando estão chateadas, que ela apareceria ou que alguém cuidaria disso. Percebi que estava perdendo tempo precioso discutindo com ela. Precisava encontrar minha irmã imediatamente. Peguei minhas chaves e liguei para alguns amigos e parentes para ajudarem na busca. Em minutos, tínhamos uma pequena equipe de busca mobilizada. Meu melhor amigo, alguns vizinhos e um primo se juntaram. Nos espalhamos pelo bairro. Também liguei para a polícia para relatar o desaparecimento da minha irmã e dei a descrição dela. Enquanto procurava, ligava para o celular dela repetidamente, mas ela não atendia. Aqueles foram as horas mais aterrorizantes da minha vida. Procuramos em todos os lugares possíveis, o parque, o caminho para a antiga escola dela, a loja de conveniência que ela gosta, o bairro antigo dos meus pais, em todos os lugares. Eu dirigia devagar, com o pisca-alerta ligado, gritando seu nome pela janela como um louco. Minha mente foi para lugares escuros, imaginando todas as coisas horríveis que poderiam ter acontecido com ela. Foi pura agonia. Finalmente, por volta das 3 da manhã, meu telefone tocou. Era meu amigo, vamos chamá-lo de Jake, que estava procurando com a gente. Ouvi o alívio na voz dele quando disse, eu a encontrei. Quase desabei ao ouvir aquelas palavras. Ele me passou a localização, atrás de um Walmart 24 horas, a cerca de 3 quilômetros da minha casa. Corri até lá. Quando cheguei atrás da loja, vi Jake ajoelhado ao lado de uma pequena figura encolhida perto da parede traseira, perto das docas de carregamento. Era Emily. Ela estava tremendo e chorando, encolhida, com os braços em volta dos joelhos. Parecia absolutamente apavorada.
No momento em que me viu, ela correu até mim e praticamente me derrubou com a força do abraço, agarrada a mim e chorando tão forte que mal conseguia respirar. Eu apenas a segurei, com o coração partido e, ao mesmo tempo, sentindo um alívio imenso. Fiquei repetindo: estou aqui, estou com você, você está segura agora, prometo. Provavelmente eu dizia aquilo tanto para mim mesmo quanto para ela. Ela chorava e também pedia desculpas sem parar. Eu estava perplexo por ela achar que precisava se desculpar. Disse a ela que não havia nada do que se desculpar, que eu é quem sentia muito por ter demorado tanto a encontrá-la. Ela continuava agarrada a mim, dizendo que não queria ser um problema ou estragar minha vida. Aquilo me destruiu por dentro. Depois que ela se acalmou um pouco, perguntei com delicadeza por que havia fugido, o que a deixará tão assustada a ponto de achar que precisava ir embora. Entre soluços e muita hesitação, Emily me contou o que havia acontecido depois que saí para o trabalho. Disse que minha esposa passou a maior parte do dia fazendo ligações para as amigas, e que falava alto de propósito, para ter certeza de que Emily estava ouvindo. Segundo minha irmã, minha esposa dizia coisas horríveis. Chamava minha irmã de peso morto, órfã irritante que arruinou tudo, reclamava que estava presa cuidando de uma pirralha e que desejava que o problema simplesmente desaparecesse, para que pudesse ter sua vida antiga de volta. Minha irmã ouviu cada palavra. Ela internalizou aquilo e genuinamente acreditou que estava destruindo meu casamento e minha felicidade apenas por estar ali. Me contou que fugiu porque achava que, se ela sumisse, tudo se resolveria. Na cabeça dela, todo mundo, eu, minha esposa, ficaria melhor sem ela. Senti meu coração partir e meu sangue ferver ao mesmo tempo. Ao ouvir aquilo, fiz questão de dizer imediatamente que nada do que minha esposa disse era verdade, nenhuma palavra. Que ela não é um fardo, que não arruinou nada. Que a tragédia que aconteceu conosco não foi culpa dela de forma alguma. Disse que a amo mais que tudo no mundo, e que o pensamento de perdê-la me aterrorizava. Disse que a única coisa que tornaria essa situação realmente insuportável seria se algo tivesse acontecido com ela. Também reforcei minha promessa de que ela está comigo para sempre, porque eu nunca, jamais, a abandonarei. Ela chorou e se agarrou a mim com ainda mais força. Mas eu senti que talvez ela se sentisse um pouco melhor depois de ouvir tudo aquilo que eu disse. Após mais alguns minutos, quando ela se acalmou mais um pouco, eu a carreguei até o meu carro. Jake já tinha cancelado a busca com os outros e informado à polícia que ela havia sido encontrada, então, felizmente, ninguém ficou se perguntando. Já eram quase 4 da manhã quando estacionei na garagem com minha irmã. Eu estava exausto além do limite, mas ainda tomado por uma fúria profunda contra minha esposa. Quando entramos em casa, percebi que a porta da frente ainda estava destrancada. Isso me enfureceu ainda mais. Minha esposa nem sequer se incomodou em trancar a porta. Levei minha irmã com delicadeza até o banheiro, ajudei-a a lavar o rosto e vesti nela um pijama limpo. Ela estava tão esgotada que mal conseguia manter os olhos abertos. Deitei-a na cama e ela adormeceu quase instantaneamente. Quando tive certeza de que ela estava em sono profundo, decidi que era hora de confrontar minha esposa. Acredite se quiser, ela estava dormindo no nosso quarto. O fato de ela simplesmente ter ido para a cama depois de tudo o que aconteceu despertou uma nova onda de raiva em mim. Acendi a luz do quarto, fazendo-a acordar assustada. Ela se sentou, desorientada, e eu disse imediatamente: levanta, você precisa sair agora. Ela piscou, confusa, e murmurou algo sobre que horas eram e por que eu estava gritando. Nem deixei ela terminar o pensamento. Fora desta casa, gritei. Acabou. Arrume suas coisas e vá embora hoje. Isso chamou a atenção dela. Ela acordou completamente e começou a surtar, dizendo: você está louco? É o meio da noite. Eu não vou sair daqui às 4 da manhã. Eu disse que ela absolutamente sairia naquele momento, e que eu não queria ela sob o mesmo teto que minha irmã nem por mais um segundo. Ela saiu da cama e começou a se defender, gritando: você não pode simplesmente me expulsar da minha própria casa. Eu disse para ela me observar, porque era exatamente isso que estava acontecendo. Avisei que, se ela não saísse por vontade própria, eu ligaria para os pais dela, para a irmã, para quem fosse, para vir buscá-la agora mesmo, ou então chamaria a polícia e explicaria a situação. Eu estava completamente sério e acho que ela percebeu isso. Ela começou a chorar de frustração e raiva, balbuciando que não queria que as coisas fossem tão longe, que só estava desabafando ao telefone, e até tentou colocar a culpa na minha irmã, dizendo que se a Emily não tivesse ficado escutando escondida, nada disso teria acontecido.
Continuou dizendo que esse tipo de drama era exatamente o motivo pelo qual ela nunca quis uma criança na casa. Acho que naquele ponto eu finalmente enxerguei quem ela realmente era. Disse a ela que, se minha irmã tivesse se machucado ou, Deus me livre, algo pior tivesse acontecido na noite anterior, o sangue estaria nas mãos dela. Disse que ela era cruel e sem coração, e que eu não tinha nenhuma intenção de continuar casado com alguém capaz de fazer o que ela fez com uma criança. Ela começou a dizer algo sobre como eu estava escolhendo aquela criança em vez dela e destruindo nossa vida, ou algo nesse sentido. Nem deixei ela terminar a frase. Eu disse, você está absolutamente certa. Estou escolhendo ela em vez de você. O fato de você sequer se referir a minha irmã como naquela criança diz tudo. Isso nem é uma escolha para mim. É óbvio. Então apontei para a porta e disse, agora, saia. Nesse momento, ela percebeu que eu estava falando sério. Jogou algumas roupas e itens essenciais numa mochila, tudo enquanto me xingava e gritava que eu me arrependeria disso, que eu estava destruindo nossas vidas. Não respondi aos insultos. Apenas fiquei parado no corredor, de braços cruzados, observando para ter certeza de que ela realmente saísse. Ela ligou para a irmã pedindo para vir buscá-la. Durante todo o tempo, ela reclamava e chorava com raiva, mas eu permaneci em silêncio. Por volta das 5 da manhã, ela finalmente se foi. Ouvi o carro sair, fechei e tranquei a porta atrás dela. No segundo em que girei a chave na fechadura, eu simplesmente desabei. Algumas horas depois de talvez uma hora de sono inquieto, me levantei e comecei a fazer ligações. Pedi ao meu advogado que prosseguisse com o pedido de divórcio imediatamente. Também atualizei a assistente social do caso da minha irmã sobre o que havia acontecido, pelo menos os pontos principais, e providenciei o pedido de guarda emergencial, dadas as circunstâncias. Eles aceleraram todo o processo para mim. Não havia absolutamente nenhuma chance de eu permitir que minha esposa tivesse qualquer influência ou poder de decisão sobre os cuidados da minha irmã depois do que ela fez. Acredite se quiser, mais tarde naquele mesmo dia, minha esposa teve a audácia de me mandar uma mensagem. Era uma mensagem raivosa, basicamente colocando toda a culpa em mim. Ela escreveu que, se eu tivesse simplesmente escutado desde o início, nada disso teria acontecido. Que fui teimoso e causei tudo isso. Não respondi. Não havia sentido. Acho que essa foi a última vez que tivemos qualquer comunicação direta. Para mim, esse casamento acabou, e tudo o que resta agora é a papelada. Meu foco total agora é minha irmã. Atualização 3, já se passaram cerca de 4 meses desde minha última atualização, e muita coisa aconteceu, na maior parte, positiva. Primeiro, com alívio, posso dizer que, no lado legal, o divórcio está caminhando tranquilamente. Surpreendentemente, minha esposa, ex-esposa, não está contestando nada. Tivemos uma divisão de bens bastante direta, e como não temos filhos juntos e ambos trabalhamos, não houve muito com o que discutir. Ela basicamente desapareceu, com exceção da assinatura dos papéis através da advogada. Acho que ela quer encerrar isso tanto quanto eu. Também fui oficialmente nomeado tutor legal permanente da minha irmã. Isso se tornou oficial no mês passado. Tivemos uma audiência no tribunal, a qual compareci com minha irmã e a assistente social. O juiz foi muito gentil e até falou diretamente com minha irmã, perguntando se ela se sentia bem morando comigo. Ela sentiu e disse que sim, até conseguiu dar um pequeno sorriso. Foi um momento muito bom. Fiquei tão orgulhoso por ser oficialmente o guardião dela, mas ao mesmo tempo foi agridoce, por saber por que tudo isso precisou acontecer. Emocionalmente, os últimos meses têm sido uma jornada de cura para nós dois. Organizei para que minha irmã fizesse acompanhamento psicológico na escola nova, uma vez por semana, e isso tem ajudado bastante no processo de luto e no trauma. No começo, ela estava compreensivelmente arrasada, pesadelos, muitas lágrimas, e mal deixava que eu saísse do campo de visão quando estava em casa. Mas, pouco a pouco, venho notando melhorias. Ela está sorrindo com mais frequência, fez algumas amigas na turma e começou a recuperar aquela energia leve e despreocupada de criança que tinha antes. Nossa rotina diária mudou completamente, é claro. Passei de ser um cara com uma vida tranquila e sem filhos para um pai solteiro. No início, foi avassalador, mas sinceramente acho que estamos nos saindo bem agora. As manhãs são agitadas com preparação de lancheiras e checagem de tudo o que ela precisa para a escola. As noites são dedicadas aos deveres de casa, tive que revisar matemática do 5º ano, o que é um tanto humilhante, e depois ao preparo do jantar. Às vezes cozinhamos juntos.
Ela é melhor em seguir receitas do que eu, para ser honesto. Criamos nossas próprias tradições, como café da manhã com panquecas aos domingos. Ela é responsável por misturar a massa. É uma nova vida, mas parece certa. Um marco especial que me marcou: aprendi a trançar cabelo. Na primeira vez que tentei fazer uma trança para ela ir à escola, foi um desastre completo, torta, solta, basicamente caindo aos pedaços. No momento em que mostrei, ela caiu na gargalhada. Foi a primeira risada genuína que ouvi dela desde o acidente. Acabei rindo junto. Refizemos a trança juntos, ok, deixei ela fazer a maior parte, e desde então venho praticando. Hoje em dia, consigo fazer uma trança razoável, embora ela ainda só me denota C+ no quesito penteado. Vamos chamar isso de progresso. Também enfrentamos juntos uma tarefa difícil: lidar com os pertences dos nossos pais. Deixamos a casa deles intocada por alguns meses, porque nenhum de nós estava pronto. Mas há algumas semanas, decidimos passar um fim de semana lá para empacotar itens importantes e lembranças. Entrar naquela casa foi doloroso. Parecia que mamãe e papai ainda deveriam estar lá. Ainda havia uma cruzadinha pela metade na mesa de centro, coisas assim. Fizemos tudo com calma e deixamos que os sentimentos viessem como fossem. Teve choro, com certeza. No fim, empacotamos os itens pessoais que queríamos guardar. Peguei algumas ferramentas do papai e seu relógio favorito. Minha irmã escolheu algumas joias da mamãe e alguns dos suéteres aconchegantes dela, que ainda tinham um leve cheiro de seu perfume. Também reunimos todos os álbuns de fotos e quadros de família. A presença da minha ex-esposa na casa também desapareceu completamente agora. Ela já tinha levado os itens que mais importavam para ela quando foi embora e, algumas semanas depois, mandou a irmã buscar mais algumas coisas. Todo o resto, ela me disse para doar ou jogar fora. Então, empacotei e doei o que pude. Empacotar 8 anos de casamento foi algo, eu estaria mentindo se dissesse que não me afetou em nada. Encontrei fotos antigas nossas, pequenos souvenirs de viagens que fizemos, cartões que trocamos. Foi agridoce rever tudo isso. Quanto ao lado social de toda essa situação, bom, as notícias se espalham. Quando as pessoas souberam por que nosso casamento acabou, a reação foi majoritariamente de apoio à minha decisão de acolher minha irmã. Não divulguei os detalhes publicamente, mas amigos próximos e família sabiam da história, e tenho certeza de que a notícia se espalhou. Muitos amigos em comum entraram em contato para saber como estávamos, expressando choque pelas ações da minha ex. O que importa é que minha irmã e eu estamos seguindo em frente. Atualização 4. Eu não tinha certeza se deveria postar esta parte, mas acho que vale a pena mencionar como a perspectiva de fora me afetou. Acabei compartilhando minha história em outro fórum online, basicamente procurando alguma validação ou confirmação de que fiz a coisa certa. A maioria das respostas foi extremamente solidária. Muitas pessoas me elogiaram por ter assumido a responsabilidade pela minha irmã e disseram que eu era um bom irmão e guardião. Ler esses comentários de apoio me fez bem e me deu segurança. Reforçou que, apesar do custo pessoal, eu havia tomado uma decisão baseada na compaixão. No entanto, nem todos os comentários foram positivos. Um pequeno número de pessoas foi surpreendentemente crítico. Disseram que eu tinha sido egoísta de outra forma, que forcei uma criança sobre uma esposa que não a queria, e que tomei uma decisão unilateral que impactou a vida dela sem o consentimento dela. Alguns até disseram que eu usei a tragédia como arma para conseguir o que queria. Um comentário que ficou na minha cabeça dizia algo como: se os papéis fossem invertidos, e uma esposa de repente acolhesse o irmão órfão contra a vontade do marido, todos a vilanizariam. Mas como você é homem, as pessoas estão te parabenizando. 2 pesos, 2 medidas. Aí doeu. Esse comentário me fez parar e pensar muito. Honestamente, não esperava ser acusado de ser o vilão nessa situação. Então aqueles comentários me pegaram de surpresa e me atingiram em cheio. Comecei a duvidar de mim mesmo. Me perguntei se, na minha tentativa desesperada de proteger minha irmã, acabei atropelando completamente os sentimentos da minha esposa. Embora, na minha perspectiva, a posição dela fosse inflexível e cruel. Perdi algumas noites de sono remoendo esses pensamentos. Continuava me perguntando: será que lidei com isso da melhor forma possível? Deveria ter abordado de outro jeito? Estava errado por nem considerar a perspectiva da minha esposa? Foi uma espiral real de dúvidas. Uma noite, depois que minha irmã já tinha ido dormir, acho que eu estava sentado no sofá com um olhar tão perdido quanto eu me sentia por dentro.
Ela acabou saindo do quarto dizendo que não conseguia dormir e tinha levantado para beber água. Me viu e perguntou se eu estava bem. Não entrei em todos os detalhes, mas contei a ela que tinha lido algumas coisas na internet que me deixaram preocupado, achando que talvez eu tivesse tomado as decisões erradas. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de preocupação, e perguntou o que eu queria dizer com isso. Eu disse que algumas pessoas achavam que eu tinha sido injusto com minha esposa e que talvez eu não devesse ter feito o que fiz da forma como fiz. Ela ficou em silêncio por um momento. Então me perguntou: se você pudesse voltar no tempo, deixaria que eles me mandassem embora para poder ficar com sua ex-esposa? A pergunta me paralisou e respondi imediatamente: não. Absolutamente não. Faria a mesma escolha todas as vezes. Ela apenas assentiu com a cabeça e disse: então acho que não importa o que essas pessoas dizem. Depois me abraçou e completou: estou muito feliz por você ser meu irmão. Aquilo me tirou completamente daquela névoa. Ela estava certa. Estranhos na internet não têm ideia de como é nossa vida de verdade ou o que passamos. Eles veem apenas um recorte e fazem julgamentos, mas não viveram aquilo. Naquele momento, também percebi que eu não precisava realmente de validação de desconhecidos online para saber que fiz o certo pela minha irmã. A prova está bem aqui na minha frente, uma garotinha que perdeu tanto, mas que está segura, amada e se curando. Eu escolheria isso em vez de agradar 1 milhão de estranhos na internet todas as vezes. Depois disso, parei de me torturar lendo comentários críticos. Fiz as pazes com a minha decisão. Sou imensamente grato pelo apoio esmagador que recebemos, tanto online quanto de amigos e familiares na vida real. É reconfortante saber que a maioria das pessoas entende por que fiz o que fiz. Mas mesmo que não fosse o caso, eu posso dormir tranquilo à noite sabendo que minha irmã está sob o meu teto e não em algum lugar onde se sentiria indesejada e sem amor. Esta provavelmente será minha última atualização. Só queria encerrar o ciclo e deixar todos saberem que estamos bem. Minha irmã está melhorando a cada dia e estou genuinamente gostando de ser o guardião dela, mesmo quando é desafiador. Meu casamento acabou, sim, mas em troca eu salvei minha família, e posso viver com essa troca. Obrigado a todos que acompanharam nossa história e ofereceram palavras de apoio, significou mais do que vocês imaginam. Quanto às pessoas que não concordaram com minhas escolhas, bem, desejo tudo de bom a elas, mas eu não mudaria nada. Vou me concentrar no que está por vir, criar essa menina incrível da melhor forma que eu puder. Encerrando.